a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 18 de janeiro de 2021, segunda-feira. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 2, versículos dos 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos o tema de jejum. Os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os discípulos de Jesus não jejuam. Por quê? Jesus foi questionado. Jesus então responde: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Bom, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a vivência dos discípulos de Jesus com Jesus é comparado a uma festa de casamento que faz uma alusão à festa no céu, faz uma alusão à intimidade profunda com Deus que teremos no céu. Por isso, então, num casamento, os convidados, no caso os discípulos, no caso os seus amigos, deveriam jejuar enquanto o noivo está ali numa festa de casamento, celebrando o casamento dele? Lógico que não. Jesus vai dizer. Porém, vai ter um tempo em que o noivo lhe será tirado no meio deles, então eles vão jejuar. Jesus está dizendo justamente quando ele morrer, aí os seus discípulos vão fazer jejum, vão fazer penitência, porque a perseguição será grande, né? Já revelando aquilo que irá acontecer com ele e os seus discípulos. E Jesus continua: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque a roupa velha já esticou tudo que tinha que esticar, lacear tudinho, né? E a roupa nova ainda não. Ela vai repuxar, portanto, a roupa velha, o pano velho, e vai rasgar mais ainda a roupa velha. E o rasgão fica maior. Jesus ainda faz outra comparação. É possível colocar um vinho novo em odres velhos? Não é possível. Por quê? Porque o vinho novo vai fermentar ainda, e essa fermentação vai estourar os odres velhos, que só são madeiras velhas e que não vai aguentar essa fermentação, esse inchaço que vai acontecer. Por isso, odres novos para vinhos novos. Vinhos novos é necessário ter odres novos, porque se for vinho novo em odres velhos, os odres vão se arrebentar e o vinho e o odre vão se perder. Jesus está dizendo aqui exatamente sobre os seus mandamentos. Para aceitar os mandamentos de Jesus, para aceitar o tempo de Deus, as regras de Deus, é necessário uma conversão, é necessário uma pessoa nova para poder então ter todo esse processo de aceitação e de crescimento espiritual, que é a vida do cristão. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para todos esses que vêm perguntar e também para os seus discípulos. Por isso é necessário ter uma vida nova para poder aceitar, para poder viver os mandamentos, as orientações, as regras,
as normas, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina cristã. Por isso, a doutrina cristã, que é o vinho novo, a vida nova em Cristo Jesus, é necessário, portanto, uma conversão. É necessário, então, a mudança interior. É necessário a mudança de vida da pessoa, que é o odre aonde então vai se achegar essa nova doutrina, a doutrina de Jesus. Na meditação da Lexio Divina do Evangelho de hoje, podemos perguntar então, quais desses personagens nós somos? Nós somos os discípulos de João, ou dos discípulos dos fariseus que estão jejuando, mas que questionam os discípulos de Jesus que não jejuavam, apesar de estarmos no tempo do jejum, porque Jesus já nos foi tirado. Por que questionamos muito as regras de Jesus, as doutrinas de Jesus? A grande questão é essa, Eles estão questionando a doutrina de Jesus. Nós somos considerados odres novos para poder receber a doutrina nova de Jesus. Nós estamos vivendo um processo de conversão para poder suportar, entender e buscar viver a nova doutrina, a doutrina de Jesus, o cristianismo, o catolicismo. É necessário, portanto, termos uma conversão de mentalidade, uma mudança de pensamento para poder pensar como Jesus, para poder aceitar a doutrina, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e segui-lo com perfeição. A conversão significa isso, ter uma mudança de mentalidade e uma mudança, por conseguinte, de comportamento a partir da nova mentalidade que foi adquirida. E essa nova mentalidade vem a partir exatamente das instruções da doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos vivendo esta doutrina, eu, você, estamos sendo esses odres novos, ou este vinho novo, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, por sermos ainda odres velhos, está nos arrebentando. Nós não estamos suportando viver porque não houve em nós ainda uma mudança de mentalidade e de comportamento, de atitude. Nessa terceira etapa, podemos orar a Deus, rezar a Deus, pedindo para que Ele nos dê a capacidade de aceitar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, de aceitar os mandamentos, de aceitar os ensinamentos da Santa Mãe, Mestra Igreja, nos dê a capacidade de conversão, aceitação do novo, nos tornando odres novos para poder aceitar e viver com amor e resiliência esta nova doutrina, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Pai de bondade, portanto, a tua graça, o teu Espírito Santo, para nos auxiliar a viver como discípulos, como vocacionados a discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.